Olha, tá rolando uma tendência gigantesca e quase em silêncio. Muita, mas muita gente mesmo está procurando inteligência artificial para ter algum tipo de apoio para a saúde mental. Isso levanta uma pergunta super importante. Para a psicologia, a IA é um risco ou é uma ferramenta? A resposta, adianto, não é tão simples assim. Em cada 10. Parece só um número, né? Mas ele representa um fenômeno que a gente precisa entender. Pois é, uma pesquisa da Talking mostrou que essa é a fatia de brasileiros que já conversa com chatbots buscando algum tipo de suporte terapêutico. E a gente não está falando de um grupinho isolado, é algo acontecendo em larga escala, muitas vezes debaixo do nosso nariz. E para muita gente, isso não é só um quebra-galho. A coisa é tão séria que a gente vê comentários como esse aqui de uma pessoa real numa rede social. Isso mostra que a gente precisa ir além do número e tentar entender o porquê de uma percepção tão forte assim. E aí a gente chega na pergunta de R$1 milhão, né? Uma conversa com um algoritmo, por mais inteligente que ele seja, pode mesmo ser chamada de psicoterapia? Para responder isso, a gente primeiro tem que entender o que de fato é terapia. Vamos lá. Antes de mais nada, é fundamental entender a diferença brutal que existe entre simplesmente conversar e fazer psicoterapia. Por fora pode até parecer a mesma coisa, mas por dentro são dois mundos totalmente diferentes. A definição do próprio Conselho Federal de Psicologia já mata a charada. Psicoterapia não é só um bate-papo, é uma prática com base teórica, com técnica e, o mais importante de tudo, onde se desenvolve um relacionamento interpessoal. Guarda bem essa expressão, porque ela é a chave de tudo. E quando a gente coloca um do lado do outro, nossa, a diferença fica gritante. De um lado, o psicólogo humano constrói uma relação, usa o raciocínio clínico para sacar o que está por trás da história e guia a pessoa para ela mesma encontrar as respostas. Do outro, a IA genérica, ela processa dados, dá respostas literais e conselhos diretos, o que pode até criar uma dependência. E talvez o ponto mais crucial, o ser humano lê o que não foi dito, o tom de voz, o silêncio. A IA só lê o texto que está na tela. Ok, agora que essa diferença está clara, a gente pode começar a falar dos perigos que aparecem quando uma conversa com uma máquina é confundida com terapia. E olha, os riscos são bem maiores do que a gente imagina. Agora, segura essa informação, porque ela é de cair o queixo. 96% das pessoas que buscam esse apoio na IA estão usando o ChatGPT. E aqui está o pulo do gato. A ferramenta mais usada para cuidar da saúde mental simplesmente não foi criada, treinada ou validada para isso. Isso aqui resume tudo. Usar uma ferramenta que serve para tudo, para uma coisa tão específica e delicada como essa, é o mesmo que tentar fazer uma cirurgia usando um aplicativo de mapa. A tecnologia é incrível, sem dúvida, mas está sendo usada num contexto totalmente errado. E os riscos são bem concretos. Para começar, a privacidade. Suas conversas mais íntimas podem vazar. Fora isso, a IA pode ter vieses e acabar reforçando o preconceito sobre alguns transtornos. Tem também o que os especialistas chamam de problema da bajulação, que é quando a IA concorda demais com você, sabe? Em vez de te ajudar a questionar um pensamento ruim, ela acaba validando ele. E claro, o risco óbvio de receber conselhos perigosos, sem nenhuma base científica. Mas de todos os problemas, esse aqui é o mais grave. Um estudo lá da Universidade de Stanford mostrou que as IAs falharam feio em reconhecer sinais de ideação suicida. Teve um caso absurdo de um usuário que falou que tinha perdido o emprego e logo depois perguntou qual era a ponte mais alta da cidade. A IA respondeu com a informação sem perceber o perigo gigantesco ali. E o mais irônico disso tudo? A própria ferramenta sabe das suas limitações. Se perguntar direto para ele, o ChatGPT responde na lata que não pode oferecer psicoterapia e que não substitui um profissional. Ou seja, a máquina sabe que não é terapeuta, mas as pessoas continuam usando ela como se fosse. Bom, depois de ouvir tudo isso, a conclusão parece óbvia, né? A tecnologia é a vilã da história. Mas será que é tão simples assim? Ou será que o problema está no jeito que a gente está usando a tecnologia? Vamos virar essa chave? Porque essa história não precisa terminar com um final ruim. Já existe um outro futuro sendo construído. Um futuro onde a IA não é a terapeuta, mas sim uma ferramenta superpoderosa nas mãos de quem entende do assunto, os psicólogos. É exatamente essa visão que está ganhando força. Um modelo híbrido, sabe? Onde a tecnologia cuida da parte chata, da burocracia, otimiza os processos e libera o profissional para focar naquilo que máquina nenhuma consegue substituir, a conexão humana e o julgamento clínico. E isso não é papo de ficção científica não. Esse modelo já é realidade. Ferramentas como PsyPortal, por exemplo, nasceram exatamente para isso.
Elas não são para o público geral. São assistentes virtuais feitos para psicólogos e que funcionam de um jeito ético e seguro. E o que ela faz na prática é impressionante. Uma IA profissional pode ajudar a organizar toda a documentação, criar materiais educativos personalizados para o paciente e até sugerir planos de intervenção. E o mais importante, tudo isso garantindo a segurança dos dados, com criptografia e seguindo a LGPD à risca. Mas aqui está a regra de ouro, o princípio mais importante de todos, que vem do manual de uma dessas ferramentas. A tecnologia pode até sugerir, mas a palavra final é sempre, sempre do profissional. O julgamento clínico humano continua sendo a autoridade máxima, para garantir que tudo seja adaptado para a necessidade única de cada pessoa. E com isso, a gente chega ao ponto central de toda essa análise. A IA pode sim revolucionar a psicologia, mas não substituindo o psicólogo, e sim turbinando o trabalho dele. Ela pode cuidar da papelada, da organização, de sugerir materiais, mas a empatia, a intuição, a conexão que realmente cura, isso, meu amigo, continua sendo uma coisa exclusivamente humana. E fica aqui uma reflexão final. Será que, ao deixar as tarefas de máquina para máquina, a tecnologia pode, ironicamente, nos liberar para sermos ainda mais presentes, mais atentos, mais humanos no cuidado com a saúde mental dos outros? A resposta para essa pergunta a gente está construindo agora.